Meus amigos e minhas amigas, manhã de quinta-feira, amigo Fagner, tô chegando aqui no canal Meu Tricolor para poder te atualizar com as últimas informações do nosso Fluminense. Tem um problemão à vista que eu preciso passar para todos vocês. E tomara que a gente vença também esse problema. Vou te explicar tudo aqui nesse vídeo. Vamos te falar que hoje, provavelmente, a Conmebol vai definir a data e o horário da ida e da volta das quartas de final da Libertadores, tá bom? Por que de tanta demora? Vou te explicar. Teve um jogo que aconteceu ontem na Sul-Americana e tudo isso eu acho que a Conmebol precisava definir, sabe? Com o último clube classificado pela Sul-Americana. Tivemos um atraso também com relação à Libertadores, mas eu vou te trazer detalhes aqui, ok? Um jogador que pode ser o artilheiro da temporada 2026, também vou te falar sobre esse assunto. E vamos esboçar aqui com todos vocês um Fluminense que a gente gostaria que fosse enfrentar o Atlético Paranaense diante das nossas circunstâncias, para poder a gente voltar com os 3 pontos de Curitiba. O vídeo tá maneiro, depois da vinheta, não sai daí não. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner. Sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da presença de vocês, ó, falando do nosso mais lindo, querido, amado tricolor das Laranjeiras, né? Meu tricolor, amo você. Esse é o nosso Flusão. Gente, manhã de quinta, dia 27 de agosto, eu quero primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Com todo carinho, receba um grande beijo, receba um grande abraço do amigo Fagner. Show de bola? Ó, preciso da tua moral, preciso do teu apoio, preciso que vocês peguem pela minha mão e vão embora junto. Eu conto muito com vocês para poder a gente atingir os nossos objetivos. Deixa o like, faz agora, não deixa para fazer no final não, deixa o like, se inscreve no canal, você que não é inscrito, tá me vendo, vê os vídeos, pô, e não é inscrito no canal, faz a inscrição, é de graça, cara. Pô, e a gente precisa muito crescer o projeto. Ativa o sino das notificações, clique em todas, para você não perder nenhum conteúdo. Sempre que sair um vídeo, você vai ser avisado aqui dos conteúdos do canal Meu Tricolor. Show de bola? Aperta o botão de hypar, vamos hypar esse vídeo para poder o YouTube entregar mais. Vamos voltar a fazer os nossos vídeos aqui do canal Meu Tricolor, ter 10, 15 mil visualizações. Isso vai ajudar demais a gente crescer. Deixa o teu comentário, quero ouvir a tua mensagem e compartilha o nosso conteúdo nas tuas redes sociais. Show de bola? Obrigado pelo carinho. Meus amigos, quero começar falando para vocês que ontem teve o último jogo na Sul-Americana para definir o adversário do Vasco. Pô, tá falando de Vasco? É só para poder te explicar, tá? O River Plate enfrentou o Santa Fé da Colômbia lá na Argentina. Como é que é o nome do campo lá? Esqueci o nome do campo do River Plate. É tanto campo que eu esqueço. E aí o jogo foi 1-1. Quanto é que tinha sido a ida? 0-0. Disputa para os pênaltis. O que aconteceu? 8-7 para o Santa Fé. River Plate eliminado. Adversário do Vasco será o Santa Fé nas quartas de final da Sul-Americana. Fagner, por que você está falando isso? Porque eu acredito que a Conmebol precisava finalizar esse jogo, tá? Atrasado, para poder ela definir a data e o horário, tanto das quartas de final da Libertadores, quanto das quartas de final da Sul-Americana. E isso deve acontecer hoje, tá? Tô gravando esse vídeo, são 9h30 da manhã de quinta-feira, ok? Depois do almoço, a gente já deve ter as datas de ida e volta definida e também o horário para o nosso jogo no Maracanã. Até para o Fluminense abrir, sabe, as vendas de ingressos. O jogo de ida é no Maracanã e o jogo da volta a gente vai decidir na casa do Platense, tá ok? Quero te falar aqui o seguinte, tem uma probabilidade, eu tava falando sobre quarta-feira, mas tem as questões de jogo preferencial de quem vai transmitir. Não, eu preciso que seja na quarta, no melhor horário. Isso é tudo, faz parte do processo do futebol, tá bom?
Então, deve acontecer, tá? Não estou falando que vai, deve acontecer, de o Fluminense e Platense, jogo de ida, ser no dia 8, ok? Na próxima terça-feira, às 19 horas, no Maracanã. Possa ser que seja isso, não estou falando que vai. Vamos esperar a definição da Conmebol sobre essa data, sobre esse horário. Mas a tendência é que o Fluminense jogue na terça, Corinthians e Flamengo joguem na quarta, por preferência de transmissão, a gente sabe que é assim que funciona. E o Palmeiras? Ou o Palmeiras vem para terça ou vai para quinta. Não deve ser quinta, deve ser terça também. Vamos ver o que vai acontecer. Daqui a pouquinho a gente já te atualiza na parte da tarde aqui no canal Meu Tricolor. Show de bola? Deixa eu te passar também que as torcidas organizadas do Fluminense estão trabalhando numa arrecadação voluntária para poder fazer aquela festa lindíssima no Maracanã, na arquibancada. Então, tô colocando aí para você, tá bom? A campanha de arrecadação das nossas torcidas organizadas, Young Flu, Bravo 52, tá? Tem a Sobranada também, entre outras torcidas, Fiel Tricolor, fazendo a arrecadação para poder fazer uma grandiosa festa na próxima partida da Libertadores. Eles estão dizendo na nota, tô colocando a nota para vocês aí, que se caso o jogo for terça, 19 horas, a gente vai ter que fazer uma movimentação diferente. Por quê? Porque o jogo é relativamente cedo, tem gente que chega depois desse horário no Maracanã porque tá trabalhando, então tudo vai ser bem explicadinho, tá bom? E aí, se for o caso, a gente vai te atualizando aqui no canal Meu Tricolor sobre a arrecadação que as torcidas organizadas do nosso Tricolor estão fazendo para poder proporcionar a todos nós uma grandiosa festa no jogo de ida, que vai ser muito importante a gente vencer essa primeira partida no Maracanã, jogo de ida. Show de bola? Deixa eu te falar aqui, cara, que Fluminense, ele tem mais um adversário no próximo domingo. Domingo tem um jogo muito complicado. Atlético Paranaense só perdeu um jogo dentro da sua casa em 24 rodadas. E Fluminense, 11 horas da manhã, não perde esse horário, não perde esse jogo. Já fica atento, depois do jogo, live ao vivo aqui no canal Meu Tricolor, tá? Estaremos ao vivo, vou ver esse jogo aqui do estúdio e depois a gente vai abrir uma live ao vivo de forma imediata aqui no canal Meu Tricolor. E aí a CBF, ela escalou o árbitro Felipe Fernandes de Lima, o próprio, tá aí. O que acontece? No geral, são 13 jogos que o Felipe já apitou do Fluminense. No geral, são 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Um aproveitamento de 66,67%. Isso não é ruim, isso é bom. O problema é que nos últimos 3 jogos, contra Corinthians, Palmeiras e Internacional, o Fluminense perdeu os 3 com Felipe Fernandes de Lima apitando. E para piorar, eu tava dando uma olhada nesse confronto. Palmeiras 2, Fluminense 1, jogo do primeiro turno desse Campeonato Brasileiro de 2026. Um pênalti duvidoso em cima do Vitor Roque. Ele foi lá e com toda certeza apitou com gosto contra o Fluminense. Aí o Vitor Roque bateu, fez o gol. O Fluminense amassou o Palmeiras nesse jogo. O Palmeiras ganhou de 2-1, mas o Fluminense foi muito superior ao Palmeiras, tá? Mas o resultado final é o que importa. Só que nesse jogo aconteceu uma coisa bizarra, ridícula, proporcionada pelo árbitro Felipe Fernandes Lima. O que foi, Fagner? O Palmeiras saiu no primeiro tempo com a bola, ganhou na moeda, saiu. Opa, Palmeiras com a bola. Segundo tempo, o Palmeiras sai de novo com a bola. Não foi o Fluminense que saiu no segundo tempo, não. Uma coisa ridícula e bizarra. Felipe Fernandes de Lima será o árbitro de Atlético Paranaense e Fluminense. Um problemão à vista, porque tende a ser um árbitro caseiro e o Fluminense tem que ter muita atenção. Tem que jogar bola concentrado no seu papel e fazer com que a gente possa vencer esses 2 adversários, o Atlético Paranaense e o árbitro que a CBF escalou. Beleza? Bom, deixa eu te passar aqui agora sobre Kevin Serna. Kevin Serna vive um momento muito bom, graças a Deus, agora novamente com o Marcão.
e chegou com os 3 gols que ele fez agora por último contra Palmeiras, Rivadavia e Remo, chegou a 9 gols na temporada 2026. A melhor temporada de Kevin Serna é a do ano passado, com 13 gols e 8 assistências, 21 participações em gols. Uma temporada boa, né, para um jogador da qualidade de Kevin Serna. Não vai ser comparado a um Germancano no seu auge. Não vai. Germancano é surreal. Mas é uma boa quantidade de participação numa temporada 21, mas né, 21 participação, 13 gols e 8 assistências. Nessa temporada já são 9 gols e 2 assistências. Pergunta que fica é, será que ao término da temporada 2026, Kevin Serna vai se consolidar como o principal artilheiro do Fluminense? Sabe por que eu falo isso? John Kennedy era o nosso principal artilheiro, 14 gols, mas sofreu a lesão de ligamento de joelho. Então tá fora da temporada, só volta o ano que vem. Tá com 14 gols, o Serna tá a 5 gols de empatar e a 6 gols de ultrapassar John Kennedy. Minha opinião, acho que Kevin Serna tem tudo para ser o destaque de artilharia da temporada 2026 do Fluminense. Tomara que ele possa abraçar essa oportunidade e essa responsabilidade e ser um cara que possa nos ajudar com muitos gols e também assistência, fazendo com que a gente possa conquistar títulos. Show de bola? Bom, o Fluminense, enquanto eu estou gravando esse vídeo para vocês, está realizando o terceiro treinamento no CT Carlos Castilho. Mais um treinamento pro Marcão, com essa semana livre de 5 treinamentos, né? Terça, quarta, quinta, sexta e sábado, para poder definir o melhor Fluminense, definir a melhor estratégia, definir o melhor modelo para poder a gente enfrentar o Atlético Paranaense, dar um nó tático no time de Odair Hellmann, que vem fazendo um belo campeonato brasileiro, e a gente voltar de Curitiba com os 3 pontos na bagagem, chegar a 44 pontos e embolar tudo lá em cima, principalmente embolar com o Atlético Paranaense, que a gente vai empatar com eles. É um jogo de confronto direto, 6 pontos, e na minha humilde opinião, vou colocar para vocês aí agora o meu campinho na tela. E quero que vocês vejam a minha escalação. Se eu fosse o técnico, não sou, mas aqui é o meu palpite do meu tricolor. Quero que você coloque aí embaixo nos comentários se você concorda com esse time ou se você faria alguma alteração, ok? Campo na tela para vocês. O meu Fluminense, ele seria esse para enfrentar o Atlético Paranaense. 4-4-2. Fábio, Guga, lembrando que Samuel Xavier está lesionado, com Ignácio e Julián Midjan. Thiago Silva será poupado desse jogo, tá fora contra o Atlético Paranaense. Expliquei no vídeo passado por causa do campo de grama sintética, tá? E precisa ser preservado devido à sua alta idade. E aí, na esquerda, René. No meio de campo, a gente vai ter Martinelli, Nonato, Ganso e eu colocaria Lúcio Acosta. Esses 4 homens de meio de campo. E o meu ataque seria Soteldo pela direita e Kevin Serna pela esquerda. Esse seria o meu Fluminense. Concorda comigo? Discorda de mim? Fagner, você tirou o Hulk? Sim. Deixa eu te explicar uma coisa que vai ser muito importante. A gente vai ter que trabalhar, na minha visão de jogo, trabalhar a qualidade do passe. Então a gente precisa ter um meio de campo que tenha qualidade nessa posse de bola. E aí eu tô colocando Martinelli, que domina, Nonato, que tem muito bem isso, Lúcio Acosta, que a gente voltaria a dar uma oportunidade para ele para segurar o meio de campo, apesar de não estar bem, mas eu apostaria no Lúcio Acosta e colocaria o Paulo Henrique Ganso. Na frente, 2 homens de velocidade, Kevin Serna e Soteldo. Ok? Tiraria o Hulk. Porque o Hulk tá pesado para esse jogo de transição rápida, de alta intensidade, de velocidade. Eu tiraria o Hulk, deixaria o Hulk num banco de reserva para uma eventual oportunidade de segundo tempo. O Atlético Paranaense, ele começa o jogo muito intenso, muito forte, mas a tendência é que para a parte final do jogo, entre os 25, 30 minutos do segundo tempo, o Atlético Paranaense cansa, porque ninguém consegue jogar 90 minutos em alta potência. Então é nessa hora que a gente poderia fazer algumas substituições. Mas a minha inteligência tática
me diz para colocar um 4-4-2, a gente povoar o nosso sistema defensivo com o meio de campo para poder a gente ter o controle do jogo e quando tiver oportunidade, fazer os lançamentos rápido para Kevin Serna e para Soteldo. Essa é a minha opinião, quero ouvir você. Coloca aí embaixo qual é o seu melhor Fluminense para a gente vencer o Atlético Paranaense no próximo domingo. Beijo no coração, saudações tricolor, até a próxima.